E aí? Então você quer aprender ou você quer saber um pouco mais sobre a profissão de detetive particular? Pois é, cara, eu posso te garantir duas coisas. É uma profissão fantástica, tá? Eu, se eu fosse falar, se eu fosse falar apenas do dinheiro que eu ganho, eu poderia dizer para você que talvez não seria o suficiente, ou não seria o ideal, mas é o suficiente. Mas não é só pelo dinheiro, né? A profissão em si ela é fantástica. A base é igual à economia financeira, ou igual você fazer o planejamento financeiro familiar, né? O planejamento individual. Eu acho que a profissão de investigador particular, de detetive particular, mais ou menos eu poderia comparar ela como se fosse algo que deveria ser obrigatório em todas as idades, em todas as disciplinas escolares. Porque a gente acaba, com os conceitos de investigação, sabendo atuar nas mais diferentes áreas, porque tudo é investigação, né? Quando você vai fazer um almoço, você vai fazer uma nova receita, você vai investigar o tempo de cozimento, preparo, os ingredientes que vão ali. Quando você vai contratar uma pessoa, você está investigando a vida da pessoa. Quando ela te traz o currículo, você vai analisar aquele currículo para ver se corresponde ao que ela falou e se ela realmente tem as habilidades que existem ali dentro daquele, que constam naquele currículo. Assim que você faz. Ser detetive particular, na minha concepção, é uma profissão que qualquer pessoa pode exercer literalmente para ganhar dinheiro. Ou pode resolver os seus próprios problemas, ou pode ajudar outras pessoas, né? Até porque existem muitos ângulos dentro da profissão. Mas uma das perguntas que as pessoas me fazem se é legal, né? Se quem é detetive particular tem direito de ser detetive particular e o que ela precisa fazer para se tornar um detetive particular. Bom, respondendo a primeira pergunta aqui, é sim legal. A Lei 13.432 de 2017, ela regulamentou a profissão. Embora, na minha opinião, ela engessou os profissionais, ou pelo menos os profissionais que não têm aí, vamos dizer, habilidade e que ainda estão iniciando. Eles se sentem meio que engessados, né? Mas um detetive particular profissional, um cara que atua, ele atua em todas as áreas e ele trabalha com todos os segmentos e ele não tem problema quanto a isso não, né? Então, respondendo a sua pergunta, é sim legal. E a lei que embasa essa profissão é a 13.432, que regulamentou a profissão de detetive em 2017. Eu espero que tenha ouvido, mas no passado não era isso, tá? No passado a gente tinha problemas. Eu confesso que eu nunca tive problemas. Principalmente porque como militar, quando estava na ativa, eu não tinha problema. Depois eu fui exercer o jornalismo e como jornalista investigativo, não tive problema. E em todas essas áreas eu trabalhava com investigação particular. Paralelamente a uma área, eu trabalhava já com investigação particular. Quem não se lembra do Instituto Belchar Ajax, no Rio, foi um dos precursores dos cursos de investigação no Brasil. Não estou dizendo que foi o único, nem estou dizendo que foi o primeiro, mas foi um deles, tá? E naquela ocasião, eu era militar na ESA, na Escola de Sargento das Armas, quando eu comecei, e eu já fazia investigação através daquilo. Mas a gente tem mesmo essa ideia de se tornar um detetive particular pelos filmes, né? James Bond, 007 e tantos outros filmes que retrataram bem a profissão. Depois, se você leu livros de aventura policiais, obras policiais, você vai seguir. Depois vieram os seriados de TV, né? O CSI, o NCSI, o MacGyver, que também tinha lá aquela coisa meio corriqueira, e tantos outros tipos de estímulo que fizeram da gente, porque nós somos meio que produtos do meio, da maneira como você, o que você lê, o que você assiste, com quem você anda, você acaba se moldando aquilo e torna-se aquele profissional, que foi o meu caso. Mas nós não nascemos com um dom, eu não acredito que eu tive esse dom, eu acredito que eu desenvolvi ao longo dos anos, com os meus hábitos e gostos, que se transformaram em esses hábitos
numa política que eu acabei seguindo. Beleza? Bom, agora eu vou te falar sobre o perigo, né? Muita gente me pergunta se é perigoso. Olha, presta bem atenção no que eu vou te falar. É assim, não é uma profissão inerente à paz. Você normalmente fere conflitos, tá? Quando você vai fazer uma investigação particular sobre infidelidade conjugal, aquela pessoa que está traindo, ou amante ou a amante, vai se sentir prejudicado com o teu trabalho. Da mesma forma que aquele que está sendo traído, ele pode ser violento, pode ir lá e matar a outra pessoa. E você pode estar no meio de tudo isso aí. Nunca aconteceu comigo, tá? Mas eu conheço casos em que o detetive descobriu casos e depois as pessoas acabaram perdendo a vida em função disso. Teve julgamento, teve uma série de coisas. Bom, o detetive tinha razão? Tinha, ele fez o trabalho dele. A lei, quando você baixar essa lei, você pode baixar, ela é gratuita, você vai ver que ela dá liberdade, inclusive o detetive é um coletor de dados. Ele coleta dados, quem vai julgar se os dados são corretos ou não é aquela pessoa que te contratou. E lá exige que você faz um contrato. Contratou? Contrato. Contrato particular de prestação de serviço. E ali vem toda aquelas cláusulas falando natureza do tipo de serviço, né? Tipo, natureza do serviço. Vem falando, por exemplo, do custo. Vem falando dos dias, da condição de pagamento e da condição de entrega das provas. Alguns detalhes a mais também pode acontecer. Então, só para você ter uma ideia, a coisa não é bem bagunçada, não. Tá? O detetive ele precisa ter ali uma dinâmica. Outras pessoas me perguntaram, não sei se é o seu caso, como se tornar um detetive particular se existe um curso de formação e se demora muito. Olha, pela lei você precisa aprender, né? Você precisa desenvolver habilidades técnicas, está lá na lei. Mas eu conheci pessoas que nunca fizeram curso e são excelentes profissionais de investigação, porque trabalharam numa agência onde tinha investigadores profissionais. Então, se você tem em quem se espelhar, eu não vejo que, de repente, você precisa de um curso. Espelhar, o que eu quero dizer, é se moldar aquilo que a pessoa faz. Agora, você não tem ninguém, você quer encurtar caminho, você quer diminuir os riscos, aumentar as chances de ter sucesso na profissão, muito importante que você faça um curso. Esse curso pode ser online, como pode ser presencial. Em São Paulo e Rio, nas capitais, em algumas grandes cidades, tem cursos presenciais. Mas na maioria dos casos, existem os cursos online. E esse é o que eu recomendo. Você pode fazer no seu tempo. E você pode fazer muito mais rápido do que você imagina. Por exemplo, eu mesmo tenho um curso que ele é apostilado e é em vídeo. Eu tenho também um livro escrito, que está na Amazon, que fala sobre o poder da investigação, né? E esse curso, ele trata exatamente de todos os detalhes da profissão de investigação particular, né? É um curso que vai colocar a pessoa ali pronta para poder trabalhar. Eu vou demorar quanto tempo? Eu acabei de dizer, o curso é em vídeo e em apostila. E todos recebem um certificado de conclusão e recebem uma credencial para trabalhar. É um curso que é um curso livre, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Qualquer curso livre pode ser exercido sem autorização, tá? Então, como eu sou um profissional da área há muitos anos, eu criei um curso baseado nos meus conhecimentos. Não significa que não tenha outros cursos muito melhores do que o meu, e talvez até mais barato, e também quero te dizer, existem muitos profissionais muito melhores do que eu. Então, você pode procurar essas pessoas, ou se você quiser, de repente, fazer comigo, eu vou ficar muito agradecido. Mas tem uma coisa, o meu curso não encerra a atividade. Porque a atividade de investigação, como qualquer outra, ela tem caminhos que, de repente, você aprende com uma pessoa aqui para fazer um serviço de investigação de infidelidade conjugal. E aí você vai trabalhar com outro profissional no mesmo tipo de serviço e vai aprender técnicas diferentes ou que acrescentam aquela. Então eu acho que aí você vai viver num momento constante de aprendizado.
No passado a gente fazia muita campana, muito segmento PAP ali, né? Ficava na porta da empresa, na porta da casa, na porta da escola, da faculdade, esperando a pessoa investigada sair e a gente seguia, né? Hoje você já pode fazer isso por meio de rastreadores. Hoje você consegue fazer uma investigação baseado, por exemplo, na internet, através do Google Maps, do Google Earth ou do Google Earth Studio. Você pode fazer todo um estudo sobre o caso. E quando você vai para campo, você vai com muito menos problema. E se você está investigando um casal e eles não estão separados, de repente a própria pessoa que te contratou vai te ajudar. Ela vai te ajudar o quê? Instalando ali um equipamento de escuta, um equipamento de rastreamento. Aí você vai me falar, isso é legal ou é ilegal? Cara, nem tudo é legal nesse país, né? Só para você ter uma ideia, a mulher pode rastrear o marido não pode rastrear a mulher pode instalar escuta na vida do marido, mas o marido não pode instalar. Mas ninguém precisa saber, né? Se você chegar a fazer isso aí, ninguém precisa fazer. Eu até tenho um ditado que eu sempre falo para as pessoas, e é bom que você bota isso na tua cabecinha. Se você precisa dizer quem é, cara, lamentavelmente você não é. E quando eu digo isso? Quando você fala num anúncio que é um detetive, pô, bacana, ali você está anunciando. Agora, quando você está num serviço de investigação, eu, por exemplo, aqui estou no meu quarto, levantei há pouco tempo e nem arrumei nada, então essa bagunça que está lá atrás vai ficar. Mas, veja bem, se eu estou a campo, estou no campo trabalhando, e de repente eu sou abordado por uma pessoa dizendo que está se sentindo perseguida por mim, eu falhei. Ou o porteiro do prédio sente a minha presença e de repente ele quer saber o que eu estou fazendo ali, o porteiro de uma fábrica. Ou outra hora ele chama a viatura, a polícia vem. Você é obrigado a se identificar para o policial? Não. O policial pede a tua identificação, você dá o RG para ele, pede o documento do carro, você está parado, mas ele pediu, para que você não vai fazer briga com a polícia? Não, entrega para ele. Se ele perguntar o que você está fazendo, eu estou esperando um amigo, eu estou descansando, hoje eu estou meio avoado, ele não tem que fazer nada, o polícia não tem esse poder. Eu tive das Forças Armadas há muito tempo e sou jornalista de formação e sou detetive particular, então várias e várias vezes eu vejo a polícia e falo, o que você está fazendo aqui? Você responde o que você quiser, dá um papinho que ele fica. Eu tenho um amigo, eu tenho um cunhado que é sargento aqui da Polícia Militar, e às vezes a gente comenta, mas se o cara não disser, eu vou levar ele para o distrito. Tudo bem. Aí chega lá o delegado, que é uma autoridade policial, vai liberar, porque não tem nada contra ele. E para o policial, ele preencheu o ego dele, e para o detetive, ele não revelou a fonte, que é o que é mais importante. Ele não revelou o que ele está fazendo ali. Então é aquilo que eu falo para você. Se você precisar dizer quem é, lamentavelmente eu tenho que te dizer que você não é, tá? Eu tenho alguns polícias que trabalham comigo, P2, S2 do EB, né? PA da Aeronáutica, eu tenho um sargento lá em Brasília que trabalha comigo, a gente até deu um curso, fiz uma mentoria para ele. E por quê? A gente quer que todo mundo fique bem, né? Então, até para o P2, no caso de um polícia que é P2, que trabalha comigo, quando tem um caso muito emblemático, eu coloco ele. E aí eu sempre falo para ele, olha, tem uma coisa, esquece toda a tua atividade policial, inclusive a tua arma, o teu distintivo policial, você deixa isso em casa. A partir de agora, você é um policial de folga. Ali você é um detetive particular. Então aqui você vai aprender técnicas e estratégias para que você não revele a sua posição e não precisa dar carteirada. Então nem anda com a carteira. Eu mesmo não ando com minha carteira de identificação militar, da reserva, não ando com jornalismo, não ando... Olha, o máximo que eu consigo andar, no caso, é de jornalismo e de corretor de imóveis, que eu também sou corretor de imóveis, até porque isso acrescenta meu álibi para poder eu trabalhar um pouco mais. Então você tem e deve pensar sempre nessa possibilidade. Você está fazendo um serviço, ser o mais discreto. Quando a gente fala de infidelidade conjugal, que a gente diz que está ferindo interesses, são interesses pequenos, que normalmente pode não gerar tanto atrito assim. Mas eu já trabalhei em casos, por exemplo, de localização de pessoas. Eu trabalho com localização de pessoas para os mais diferentes fins, tá? E é engraçado, porque quando você vai trabalhar com a localização de pessoas,
Já aconteceu casos, por exemplo, eu estar trabalhando em a localização de pessoas e uma pessoa que havia sido, ou que já estava morta. Então eu estava procurando uma pessoa, a família me contratou, e ali no decorrer da situação foi descoberto que a pessoa já havia morrido. Nós, até hoje, não sabemos, não foi feita autópsia, não foi feito nenhum tipo de exame para saber quais foram as causas reais. No interior tem muito isso. A polícia dá por encerrada, a família não tinha muito dinheiro, ou não era uma família influente, a polícia não queria muito problema, então ela acaba deixando para lá, né? Mas, num caso desse, por exemplo, se você detectar que é oriundo de um crime, que aquele desaparecimento culminou na morte, ou que existe ali, por exemplo, o interesse escuso, e por isso aquela pessoa pode estar desaparecida, então, se existir evidência de crime, ali você começa a correr um sério risco, inclusive risco de morte mesmo, né? E aí você pergunta, eu posso trabalhar armado? Bom, o meu conselho é que você trabalhe, seja o mais discreto possível, né? Se profissionalize, quando for a campo, elimine todos os riscos possíveis e inimagináveis. Por que eu estou dizendo para você? Porque é claro que o trabalho armado, você pode trabalhar armado, você tendo porte de arma, evidentemente que pode. Mas vale a pena, é sinal que você errou. Então a melhor coisa, na minha opinião, é que você, antes de meter uma arma na cinta, só porque tem porte e vai para fazer uma investigação, certifique e se reserve de todos os seus afazeres. E como eu disse para você, que existe aí muita coisa dentro da investigação que é interessante, que você entenda que para se tornar um profissional de investigação é necessário mais do que apenas curso. Precisa dedicação, precisa técnicas, estratégias, precisa também ter cliente. Aí entra um outro lado que eu falo para as pessoas que não adianta ter um diploma, ter uma credencial, apenas pertencer a um grupo de detetives, saber tudo, mas se você não tem cliente, porque é o cliente que vai manter você na profissão. Por isso que muita gente entra, só para você ter uma ideia, de cada 10 pessoas que entraram na profissão de 89 para cá, de cada 10, 2 continuam, o restante saiu. Por quê? Porque nadou e morreu na praia. Eu espero que esse não seja o seu caso. Eu vou trazer vídeos aqui mais detalhados. Nós vamos falar, por exemplo, da legalização. É quando eu vou trazer o código, né? A lei em si, as suas cláusulas, tudo certinho. Nós vamos conversar sobre isso daí para poder te ajudar. Vou falar também dos perigos, o que acontece, como evitar esses perigos. Vamos falar do preço, se dá dinheiro, quanto cobrar, como formar o preço, essa coisa toda. Vou te falar também sobre a divulgação e vou falar para quem esse curso é, né? Porque de repente é só para quem quer trabalhar na profissão. Por quê? Não, não é. Por que não? Quem pode usar desses benefícios? Bom, eu confesso a você que eu, no meu tempo, quando eu iniciei, eu fui muito mais pelo impulso mesmo. Aí aproveitei que eu era militar, né? Aquela coisa toda. E aí tinha uma certa credibilidade, estava nativa. Nunca fui fardado falar com o meu cliente, mas meu cliente sabia que eu era militar, então era muito mais fácil. Depois, quando eu fui para a reserva e depois fui ser jornalista investigativo, me formei e tal, também fazia o jornalismo investigativo usando as técnicas e estratégias de investigação. E eu nunca tive problema. Eu tive problema como jornalista, que alguns polícias, às vezes, não queriam ser filmado, não queriam ser fotografado, mas eu aí, nessa ocasião, eu impunha o que a lei manda, né? Não, peraí, o direito, a informação, tá lá. Eu nunca falei pro cara que eu era militar, nunca quis. Só um dia que, por acaso, o meu cunhado estava numa operação e o outro polícia quis crescer e o meu cunhado sargento, o outro cabo, e aí ele falou, mas você está querendo ser um soldado, você quer ir por contra o sargento, contra uma pessoa superior? Você sabia que ele é militar? Aí o cara falei, não, mas eu estou aqui pelo jornalismo, eu não estou aqui pelo militar, não, esquece, deixa o cara aí e tal. E aí eu até amancei um pouquinho, amaciei o cara da polícia, porque eu sei que é muito estressante, o cara tem medo de ser identificado e essa coisa toda. Bom,
Em resumo, em tese, ser investigador particular vale a pena. Isso eu diria para você. É melhor do que 90% das profissões que eu conheço por aí, tá? Eu diria para você que um bom detetive particular ganha muito mais do que um capitão do exército. Muito mais do que um capitão do exército, desde que ele faça o passo a passo bem feito. Se você fizer, seja bem-vindo. Meu telefone é 3598-711-8556. Eu vou deixar no link aqui para você conhecer também do nosso curso que nós temos lá na QFI, temos na Hotmart. E se você quiser uma mentoria, aprender em 2 horas aqui, que levaria meses para poder ter a noção e já ir para campo, fala comigo. 3598-711-8556. Um abraço para você, foi muito bom falar com você e foi muito bom mesmo, de verdade, saber que você está interessado nesse curso. Aquele abraço. Até o próximo vídeo por aqui, se Deus quiser.